Próxima questão da prova do Colégio Naval 2020, questão 4 da prova verde. É uma questão teórica, né? Considere o conjunto A igual a isso aqui, ó. Conjunto do x, tais que x é igual a 1 sobre n mais 1, onde n é um número natural. Quer dizer, já que o n é um número natural, 0, 1, 2, 3, então isso aqui vão ficar frações da forma 1 sobre n mais 1, então essas frações vão ser 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, quer dizer, todas as frações com o numerador 1. Então, seja esse conjunto A um subconjunto da reta. Que reta? A reta dos reais, né? Tá, é correto afirmar que aí tem aqui 5 opções. Ele quer saber qual delas é a correta. Então, tem 4 falsas e uma verdadeira aqui. Então, vamos ver o que a gente consegue identificar? Letra A. Existe um único elemento de A cuja distância a qualquer outro elemento de A é inferior a qualquer número real positivo. Lendo assim, a gente não entende nada, né? Será que a gente pode fazer aqui um esboço desse conjunto para facilitar? Olha só, atribuindo valores a n, 0, 1, 2, 3, você vai ficando aqui com essas frações. Eu vou formar aqui algumas dessas frações. Então, digamos que aqui você tenha 0 e aqui 1. Vai todo mundo aqui ser menor que 1, né? Porque vai ficar 1 sobre 1, que é 1. Depois 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto. Todas elas são frações menores que a unidade. Então a gente tem aqui, para n igual a 0, a gente consegue o número 1, que é um elemento de A. Depois, fazendo n igual a 1, isso aqui vai ficar 1 meio. 1 meio é mais ou menos por aqui, né? 1 meio. Depois, fazendo n igual a 2, isso vai dar 1 terço. 1 terço é mais ou menos aqui. Bom, e aí esses valores vão ficando cada vez menores e cada vez mais exprimidos. Eles vão cada vez mais se aproximando de 0, mas eles nunca chegam a ser 0, né? Então começa com esses pontos espaçados, depois eles vão se juntando cada vez mais e vão aqui ficar cada vez mais próximos, né? Certo, então o conjunto A é isso aqui. Então, será que com isso aqui dá pra gente responder? Existe um único elemento de A cuja distância a qualquer outro elemento de A é menor do que qualquer número real positivo? Eu adoraria responder isso já agora, mas eu vou deixar essa aqui para explicar, porque é uma explicação um pouquinho mais detalhada. Eu vou fazer primeiro as que são aqui mais fáceis, tá? Por exemplo, a letra B é muito fácil. 0 é um elemento do conjunto A. Esses elementos do conjunto A, eles vão ficando cada vez mais próximos de 0, mas eles nunca vão chegar a ser iguais a 0, porque esses números são dessa forma aqui, 1 sobre n mais 1. Essa fração, ela nunca vai ser 0, ela tem o numerador 1, e o denominador é muito grande, vai aumentando cada vez mais conforme o valor de n aumenta. Se você fizer n igual a 1 bilhão, isso aqui vai ficar um número bem pequenininho, bem próximo de 0, mas não vai ser igual a 0. Igual a 0, exatamente igual a 0, só se esse numerador fosse 0. E ele não é 0, ele é 1. Então nunca vai chegar a ser 0. 0 é um elemento do conjunto A? Não, senhor, não é. Essa não é a correta. Mas talvez você pudesse pensar que é, né? E aí você, opa, já achei de cara a resposta certa. Mas não é. O 0 não é um elemento desse conjunto A. Letra C. Essa aqui também é uma que eu vou deixar para o final, que ela requer mais explicações. Fixado qualquer número real positivo P, sempre existirão 2 elementos do conjunto A, 2 elementos de A, cuja distância na reta real é menor do que P. Então, se eu pego um valor de P, sempre vou encontrar 2 números aqui
cuja distância seja menor do que P, é claro que se você pegar esse P sendo um número grande, maior que 1, P igual a 2, por exemplo, né? Todo mundo aqui tem distância menor do que 2. Agora, se você pegar um P bem pequenininho, você sempre vai encontrar números aqui cuja distância seja menor do que P. Essa eu vou deixar para o final para analisar, tá? Vou primeiro matar essas duas aqui, ó, porque elas estão erradas também. Olha, existe um elemento do conjunto A que não é racional. Isso aqui está errado. Por quê? Porque todos os elementos do conjunto A são frações. É o número 1 dividido por um número natural. Então isso aqui vai dar sempre uma fração, ou seja, isso aqui vai pertencer ao conjunto dos racionais sempre, para qualquer n. Então ele está falando aqui, existe um elemento do conjunto A que não é racional, tá errado. Essa aqui, ó, existem dois elementos do conjunto A de tal modo que a diferença entre eles não é um número racional, não é um número racional. Olha só, todos os números do conjunto A são racionais. Quando você faz a diferença entre dois racionais, tem como você encontrar como resultado um irracional? Não tem como. Olha só, se você pegar 1 sobre P e 1 sobre Q, todos os números desse conjunto A são dessa forma, 1 sobre o número inteiro. Então, se você pegar quaisquer valores de P e Q aqui, positivos, fizer a diferença, isso aqui vai dar quanto? Tira o MMC, isso aqui vai ficar P, Q primeiro, né? Vai ficar Q menos P dividido por PQ. Então, olha só, você ficou aqui com um número inteiro, pode ser positivo ou negativo, dividido por outro número inteiro. Então esse resultado aqui é um número racional também. Não tem como isso aqui virar um irracional. Então isso aqui que ele está falando está também errado. Existem dois elementos de A de tal modo que a diferença entre eles é irracional? Não, senhor. Essa aqui está errada também. Agora vamos ver aqui a A e a C, que elas requerem um pouco mais de atenção. Olha só. A letra A, ele está dizendo que existe um elemento de A, alguém aqui, cuja distância a qualquer outro elemento de A, então você vai fazer distâncias a todos os outros elementos de A. Essas distâncias, elas variam, elas vão ser no máximo quanto? Olha, elas não vão chegar a ultrapassar 1. Se você pegar números bem distantes aqui, pega um número bem pequenininho aqui, perto de 0, e pega o 1, que é o que está mais longe, é a máxima distância que você vai conseguir. Aliás, você não vai conseguir fazer essa distância ficar igual a 1. Ela vai ficar sempre menor do que 1. Então, todas essas distâncias que você pegar aí são sempre menores do que 1. Ele falou que tem um elemento aqui de tal forma que a distância a qualquer outro elemento, quer dizer, são números entre 0 e 1, é inferior a qualquer número real positivo. Olha só, é claro que se você pegar um número real positivo grande, se você pegar 2, por exemplo, as distâncias entre dois elementos de A, quaisquer que sejam esses dois elementos de A, essas distâncias vão ser menores do que 2, porque você pegou 2, que é um número muito grande em comparação com esse intervalo aqui. Agora, pega um número, esse tal número real positivo, pega um número menor, pega um número assim, pequeno, por exemplo, 0,1. Então, eu peguei aqui esse número real positivo, 0,1. Então, é correto dizer que existe alguém aqui de tal forma que a distância desse alguém para todos os outros elementos de A é sempre menor do que isso? Claro que não. Nunca você vai ter essas distâncias todas abaixo de 0,1. Algumas vão ser distâncias menores. Se você escolher esses dois números,
a distância é menor que 0,1. Mas não tem jeito, se você está considerando distância para todos os elementos de A, você vai ter distâncias maiores do que o número que você escolheu. Então isso que ele falou aqui não tem como acontecer, ele não dá certo. É claro que desenhando assim fica mais fácil de você visualizar, de você entender, do que só lendo o que está escrito, né? Tem gente que consegue fazer isso aqui só lendo o que está escrito. Mas aí eles imaginam isso aqui, aí chegam à conclusão. Então essa aqui está errada também. Sendo assim, a única que pode estar certa é a C, mas será que ela está certa mesmo? Vamos dar uma olhadinha. Será que essa na verdade está errada e a gente se enganou aqui? Vamos conferir então a C. Nunca faça isso de você eliminar 4, só pode ser essa aqui, marca e vai para a próxima. Você só deve fazer isso quando você está terminando o tempo, em cima da hora, né? A prova está acabando. Mas se você está resolvendo com o tempo, não deixe de conferir as opções todas não. Olha o que ele falou aqui. Fixado qualquer real positivo P, sempre existirão dois elementos no conjunto A cuja distância seja menor do que P. Olha só, isso aqui dá para você chegar à conclusão de que isso é verdadeiro, sem fazer nenhum tipo de desenho, nenhum tipo de artifício. Mas eu vou fazer aqui um artifíciozinho. Eu vou criar uma máscara, vou pegar um papel, fazer um buraco e com a distância P e vou usar aqui. Olha aqui, considere que você tem aqui uma distância igual a P. É o seu tal número real P positivo aí que o problema falou. Então, eu consigo usar isso aqui como máscara e enxergar mais de um elemento do conjunto A? Sim, faço a beça. Assim, por exemplo, eu só estou enxergando um número sozinho. Mas aqui eu já estou enxergando 2. E aqui eu estou enxergando mais. Aqui 2, aqui um monte de números, né? Tá, então com esse número real dado aqui, P, com esse valor, eu consigo encontrar elementos de A cuja distância seja menor do que P. Agora, se eu tiver um P bem menorzinho, se a gente pegar agora um valor de P bem menorzinho aqui, que você nem consiga enxergar direito, será que eu consigo usar isso aqui como máscara e encontrar dois elementos de A aqui dentro? Ó, aqui eu só estou enxergando o número 1, aqui nenhum. Aqui eu só estou enxergando esse número, que é um meio. Aqui eu só estou enxergando esse sozinho, aqui também, mas chega uma hora que você vai começar a ver vários números, sempre. Mesmo que demore, se esse furo for menor, ou seja, se esse valor de P for menor, for 0,000001, que você nem consegue enxergar aqui no papel, você tem como se aproximar de zero. Lá perto do zero, você sempre vai encontrar números mais próximos do que isso. Isso se diz porque o número zero é o que se chama ponto de acumulação. O Colégio Naval não quer que você saiba esse assunto, ponto de acumulação, porque isso aqui é estudado no cálculo. É estudado só no curso superior. Mas ele quer que você tenha essa noção de números que vão se aproximando cada vez mais, números que vão se adensando, digamos assim. Então, o zero é um ponto de acumulação, porque você tem ali, por menor que seja a distância que você pegue do zero, sempre você vai encontrar números. Então, claro, se você pegar números lá perto do zero, você vai conseguir isso. Então, fixado qualquer valor real P, eu peguei como exemplos esses dois valores, que são os furinhos que eu fiz no papel, sempre existirão dois elementos do conjunto A, cuja distância na reta seja menor do que esse P. Então, é verdade. Pegando esse valor de P aqui grande, eu consigo encontrar com facilidade P. Pegando esse valor pequeno, eu consigo encontrar com facilidade. Só que aqui vão ser pontos mais próximos do zero. E se você pegar o P, digamos, microscópico, lá
perto do zero também é microscópico, e lá você vai encontrar uma infinidade de valores próximos, valores esses que pertencem a esse conjunto A. Isso graças ao fato do conjunto dos naturais ser infinito, né? Isso aqui, o n vai aumentando cada vez mais e essa fração vai ficando cada vez menor, se aproximando de zero, mas nunca sendo igual a zero. Então, isso aqui que ele falou está corretíssimo. Portanto, a resposta correta é a letra C de Charlie.